Amigos, estamos de volta após alguns meses de pausa. Vamos falar de um artigo escrito no jornal francês Le Figaro. 6 meses depois de um golpe militar, a Guiné-Bissau continua sem eleições realizadas, sem plena liberdade de imprensa e cada vez mais isolada internacionalmente. O homem que hoje manda no país nem foi eleito. Estamos a falar de um militar que assumiu a presidência do país. Neste vídeo vamos entender como o general Horta Nta consolidou o poder, o que já mudou na Constituição e por que a comunidade internacional está cada vez mais preocupada com o que se passa na Guiné-Bissau, um país atualmente que não tem um regime democrático, mas um regime que saiu do golpe de novembro. Tudo começou no dia 26 de novembro de 2025, precisamente na véspera da proclamação dos resultados da eleição presidencial. Antes do golpe, o presidente cessante, Umaru Sissoco Embalo, enfrentava dificuldades diante do candidato da oposição, Dr. Fernando Dias da Costa, que muitos consideram de vencedor e que reivindicava exatamente essa vitória logo no dia seguinte à votação. A coligação que apoiou ou que apoiava o candidato opositor, liderada por Domingos Simões Pereira, chegou a classificar a ação militar como uma tentativa desesperada de travar a proclamação de um resultado que já lhe seria muito desfavorável. No dia seguinte, o denominado Alto Comando Militar impulsou Horta Nta como novo presidente da República da Guiné-Bissau, num regime de transição que deverá durar mais ou menos um mês, numa cerimônia realizada no Estado-Maior-General das Forças Armadas. Em poucos meses, o novo poder reforçou o controle sobre as instituições do Estado. Horta Nta tornou-se, ao mesmo tempo, chefe da transição e do alto comando militar. E mais tarde, foi promovido ao posto máximo do exército guineense, o de general de exército, a mesma patente que era ostentada pelo antigo presidente deposto, Umaru Sissoco Embalo. O Conselho Nacional de Transição, que assumiu as funções do Parlamento, alterou a Constituição do país, atribuindo mais poderes ao presidente, incluindo a nomeação do primeiro-ministro. As Forças Armadas dão sustentação a esse governo, enquanto as instituições civis funcionam num ritmo muito reduzido. A justificativa oficial é a necessidade de restaurar a ordem, combater a corrupção e reformar as instituições antes de qualquer nova consulta eleitoral. Apesar de, no início, o próprio Horta Nta ter dito que eleições não seriam a solução para o país. Uma das primeiras medidas tomadas pela transição foi justamente convocar novas eleições. A data marcada para eleições gerais, neste caso estamos a falar de presidenciais e legislativas, é 6 de dezembro de 2026, mais de um ano depois da votação interrompida pelo golpe. Ainda assim, organizações internacionais e organizações regionais, como a CEDEAO, continuam a pedir uma transição mais rápida e inclusiva, enquanto o plano militar mantém o período de transição para um ano completo, com mudanças ainda previstas na lei eleitoral e na lei dos partidos políticos e na própria Constituição da República e demais outras leis da República da Guiné-Bissau. Mas o clima político degradou-se de forma considerável. Vários responsáveis da oposição denunciam vigilância permanente, detenções arbitrárias e restrições crescentes às liberdades fundamentais, incluindo a proibição de conferências de imprensa sem autorização do denominado Alto Comando Militar, que atualmente
governa a Guiné-Bissau. Órgãos de comunicação social portugueses como a Lusa, a RTP e a RDP seguem proibidos de operar no país, depois da expulsão dos seus representantes, ainda durante o regime de Umaru Sissoko Embalo. Organizações de defesa dos direitos humanos alertam para o aumento das intimidações contra jornalistas independentes e atores da sociedade civil, como o caso da Liga Guinense dos Direitos Humanos e outras organizações que atualmente estão a criticar a transição na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau foi suspensa de várias organizações internacionais que exigem a retoma da ordem constitucional e a libertação de presos políticos, entre elas a União Africana, a CEDEAO e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que chegou a substituir a Guiné-Bissau na presidência rotativa por Timor-Leste. As Nações Unidas também já pediram à junta militar o fim das detenções arbitrárias e a libertação dos detidos políticos. A resposta dos militares tem sido de desafio. Dizem não temer sanções e classificam críticas de países como Portugal como ingerência externa nos assuntos internos da Guiné-Bissau. O próprio denominado primeiro-ministro de transição chegou a comparar o momento atual ao 25 de abril português, argumentando que também aquele foi um golpe de Estado que acabou por gerar mudanças positivas em Portugal naquela época. Este não é um episódio isolado. Desde a independência de Portugal, a Guiné-Bissau já sofreu 5 golpes de Estado. 5 ou mais, talvez mais, mas vamos dizer assim, 5. 5 golpes de Estado e 17 tentativas de golpe, além de sucessivas mudanças de governo nesse país. A influência persistente continua, ou seja, a influência persistente do exército na política continua a ser um dos principais obstáculos à consolidação de um Estado democrático estável no país. Diante disso, organizações regionais e internacionais multiplicam os apelos ao diálogo político, defendendo um processo inclusivo que permita restaurar rapidamente as instituições constitucionais da Guiné-Bissau. O futuro do país vai depender, sobretudo, da capacidade das autoridades de transição de convencer que estão, de fato, a preparar um retorno à ordem democrática e não a instalar um poder militar duradouro. A data de 6 de dezembro de 2026 ficou marcada como o teste decisivo. Será que as eleições vão mesmo acontecer de forma livre, justa e transparente? É uma questão interessante. Ou será apenas mais uma promessa numa longa história de crises políticas no país? Mais uma outra pergunta interessante. Esta nova sequência representa um teste importante, não só para a estabilidade da Guiné-Bissau, mas para toda a região da África Ocidental. Todos aqueles países que fazem parte da CEDEAO. E isso é muito importante. Se você se você quer continuar a acompanhar de perto a situação política na Guiné-Bissau, deixe o seu like, comente o que pensa sobre essa transição e se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Muito obrigado e um abraço.